Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre gestores narcisistas. O que é narcisismo? Como reconhecer um gestor narcisista? O que fazer contra essas pessoas? E principalmente, qual é o impacto de um gestor narcisista na sua carreira? Antes de eu explicar para vocês como vocês devem fazer para identificar um possível gestor narcisista, eu acho muito interessante, muito importante para o nosso vídeo que você entenda o que é narcisismo. Basicamente, o narcisismo é um transtorno de personalidade onde a pessoa narcísica, a pessoa narcisista, ela se alimenta das emoções, das respostas emocionais que ela gera nas pessoas, sendo a principal e a preferida deles a atenção. E aqui é importante a gente entender o seguinte, essa atenção pode ser positiva, como a admiração, mas também das emoções negativas, como o medo e a tensão. É muito comum a gente confundir o narcisista com o psicopata. Basicamente, são dois transtornos de personalidade onde a pessoa ela foca única e exclusivamente nos seus objetivos. Não interessa as outras pessoas, não interessa, por exemplo, as leis, não interessa, por exemplo, nada que não seja aquele objetivo que ela tem em mente. Mas qual é a diferença básica? O narcisista, ele sente as emoções. Ele tem emoções borbulhando como uma pessoa normal. O psicopata não sente emoções. E basicamente, como eles trabalham muito próximos um dos outros, é importante você entender isso, porque existem teóricos que dizem que o psicopata, ele nasce psicopata, não é que ele se torna um psicopata. O narcisista, ele se torna um narcisista ao longo da vida, principalmente por ter uma infância difícil. Se você se interessa por esses dois assuntos, dá uma olhada nos conteúdos das excelentes doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é psiquiatra, e a Tariana Rocha, que é psicoterapeuta. Elas fizeram e participaram de vários podcasts, vários vídeos, tem textos e treinamentos na internet e vale muito a pena você dar uma olhada lá. Agora que você já sabe o que é narcisismo, eu vou ensinar para você como você identifica um gestor narcisista. Primeira coisa é o seguinte, todos nós temos um comportamento narcisista em maior ou menor grau. Se não fosse isso, a gente não ia levar os nossos projetos até o final, a gente não ia ter o mínimo de foco nos nossos interesses. Qual é o grande problema? O narcisista, ele tem excesso de foco nele mesmo, ele precisa ter essa validação social, que geralmente é admiração ou, como eu falei, medo e atenção. O ponto aqui é o seguinte, para você perceber um gestor narcisista, é um comportamento. E o que isso mostra? Mostra que a pessoa vai ter todos os comportamentos que eu vou apresentar para você de uma maneira recorrente, ou seja, é um modus operandi. Aquela pessoa, ela é definida pelos comportamentos que eu vou trazer para você. Dos comportamentos que eu vou trazer para você agora, se você identificar um ou dois que acontecem de vez em quando, provavelmente o seu chefe, o seu gestor, não é um narcisista. Ele pode estar passando por um momento de tensão, ele pode estar passando por um momento de estresse e ele acaba tendo uma outra coisa que pode levar ou pode lembrar até um comportamento narcisista. Agora, se por um acaso você observou o seu gestor, você ficou de olho nele e você percebeu que ele é assim grande parte do tempo e você identificar de 2 a 3 comportamentos, talvez todos eles, certamente você está diante de um gestor narcisista e com certeza o final desse vídeo vai ser muito bom, porque eu vou ensinar para você o que você deve fazer contra esse gestor. Porque eu garanto para você, tão ruim contra um líder tóxico é um líder narcisista. Quero aproveitar que você está comigo nesse vídeo e convidar você a curtir meu novo perfil no Instagram. A descrição está no link desse vídeo, você vai buscar por @eduardo.saig. Te vejo lá com conteúdos inéditos. Primeira característica de um gestor narcisista. Todo gestor narcisista carrega um grupo de pessoas em que já trabalharam com ele em outras oportunidades profissionais e ele leva para todas as oportunidades que ele tem. São sempre as mesmas pessoas. E qual é a desculpa que ele dá? Já são pessoas que trabalham comigo há muito tempo e sabem como eu trabalho. Mas aí eu penso, o papel do líder não é justamente desenvolver as pessoas, inclusive aquelas que ele não conhece? Qual é o objetivo dessa estratégia? É o líder trazer e carregar consigo sempre pessoas que já admiram ele ou têm medo dele. E ele se alimenta dessa energia. É como se essas pessoas fossem uma espécie de reserva, uma espécie de bolsa de energia que ele pode contar sempre que ele precisar, sempre que ele puder. Porque são pessoas que estão acostumadas com a maneira em que ele age, com a maneira em que ele trabalha. E aqui você sempre vai notar o seguinte, existem as pessoas escolhidas que são os dourados. Porque não interessa a competência que eles tenham, ou mesmo os comportamentos nocivos, ou mesmo comportamentos errados que eles venham a apresentar.
o gestor narcisista sempre vai reconhecê-los e premiá-los muito mais do que as outras pessoas que não fazem parte desse grupo. E qual é um ponto-chave nesse grupo para o gestor narcisista? Nenhuma dessas pessoas que fazem parte desse grupo dos dourados vai ofuscar o brilho do gestor, ou seja, essas pessoas não representam perigo para o ego do gestor narcisista, não representam nenhum tipo de ameaça para ele, e é por isso que ele carrega essas pessoas para onde ele vai. E obviamente a gente tem um outro lado, que são os bodes expiatórios, que geralmente são as pessoas que já estavam na empresa, já estavam na área, já estavam nesse lugar antes do gestor e não fazem parte do grupo dos dourados, não fazem parte da patotinha do chefe, que é geralmente como essas pessoas são conhecidas nas empresas. Para os bodes expiatórios é o contrário, tudo é culpa deles. Eles são maus profissionais, não têm competência, se comportam muito mal. Basicamente, o erro do mundo cai nas costas dessas pessoas. E aqui também é importante entender o seguinte: essa dinâmica de divisão só faz bem e só privilegia o líder narcisista. Por quê? Os dourados garantem a fidelidade e a adoração ao líder, ou seja, o foco sempre vai ser no líder, e os bodes expiatórios estarão sempre num constante estado de tensão, de medo, de foco no líder. Ou seja, o líder vai continuar se alimentando da atenção, da admiração e do medo dos dois grupos. E no fim do dia, o que esse líder narcisista quer? Manter os dois grupos em constante estado de tensão e alerta para que ele se alimente dessa atenção. Simples quanto isso. Item número 2 que todo gestor narcisista faz ou deseja implantar: hierarquia. Por quê? Porque ninguém pode aparecer mais do que ele na empresa. Sabe como o gestor narcisista faz isso na prática? Ele não permite, por exemplo, que um coordenador fale com o gerente de outra área. Ele não permite, por exemplo, que esse coordenador fale muitas vezes com o diretor ou com o presidente da empresa. Nada disso. Quem fala com os líderes das outras áreas vai ser sempre o gestor narcisista. Por quê? Porque ele não vai permitir com que ninguém apareça mais do que ele para as outras pessoas. É como se fosse uma blindagem corporativa. E o que está por trás dessa blindagem corporativa? O narcisista, ele quer ser a face, ele quer ser a cara, o rosto dessa área. E ele vai fazer de tudo para que essa área que ele represente seja a melhor, a mais competitiva, a mais inovadora, aquela que mais aparece positivamente para as outras pessoas da empresa. Você quer ver um exemplo muito prático de como isso acontece no dia a dia? Imagina o seguinte: imagina que você fez um projeto, fez uma ação que foi algo muito positivo para uma área da sua empresa, por exemplo, uma área cliente sua, ou mesmo para a sua própria área, e teve bastante destaque. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai despersonificar esse projeto, ou seja, vai tirar o seu nome e vai colocar como se fosse um projeto do time, da equipe, o que indiretamente leva atenção para ele. Afinal de contas, ele é o responsável pela área. Ou, sabe o que é muito comum também? Eles trocam a pessoa que fez o projeto e toda a glória, toda a bonificação, todo o reconhecimento ficam para eles. Terceira característica, e talvez a mais fácil da gente perceber. Como eu falei aqui, todo narcisista precisa de atenção, ou seja, todo narcisista precisa de palco. Características muito comuns em quase todos os narcisistas. Fazem piadas sobre as outras pessoas, sobre o comportamento, sobre roupa, sobre como elas trabalham, e geralmente são piadas e são comentários depreciativos, para que ele sempre possa se comparar e sempre na comparação dele ele vai ser melhor, ele vai ser o que trabalha melhor, vai ser talvez o mais elegante, o mais bem vestido, o mais simpático, aquele que as pessoas adoram. Isso é muito comum, isso é muito fácil da gente perceber, porque geralmente são comentários, são piadas públicas em alto e bom som. Afinal de contas, como todo ator que precisa do aplauso, ele precisa aparecer. E outro ponto muito comum em gestores narcisistas é uma competitividade exacerbada, porque o vencedor recebe tudo. O segundo lugar, ou o terceiro, ou simplesmente aquela pessoa que se esforçou, ela não recebe nada. Lembre-se sempre, o narcisista precisa ser admirado. E geralmente quem é admirado? Aquela pessoa que vence, aquela pessoa que se destaca. E é por isso que muitas empresas contratam gestores narcisistas. Porque nós temos basicamente dois tipos de narcisistas que trabalham em empresas. Os fracassados, que não conseguem desenvolver nenhum tipo de trabalho realmente notável. E nós temos os bem-sucedidos, que são muito bons tecnicamente, e que são as pessoas que são contratadas pelas empresas, são promovidas e geralmente por eles conseguirem trazer bons resultados para as empresas, eles acabam acreditando que nunca serão demitidos, porque as empresas precisam deles. Quando na verdade a gente vê que o mundo corporativo mudou e que já não é bem assim. Então é importante você também ter ciência de que ter um gestor narcisista
pode fazer bem para a empresa do ponto de vista de resultado e de performance. Quarta característica que também é muito comum em qualquer tipo de narcisista, a falta de empatia, é a incapacidade dele perceber o mundo segundo a visão, segundo o ponto de vista das outras pessoas. Ele não consegue se colocar no lugar do outro, para ele não interessa. Situações práticas que exemplificam isso. Por exemplo, você conta uma história triste, talvez algo que aconteceu com você ou com a sua família, ele vai dar um jeito de contar uma história pior, mais triste, mesmo que seja mentira. Você, por exemplo, passou ou traz um bom exemplo, um exemplo de vitória, de superação, ele vai dar um jeito de contar alguma coisa que seja melhor, que mostre com que ele talvez tenha passado por algo muito mais difícil e tenha superado. Ele sempre vai ter uma história, um caso, um exemplo, alguma coisa que vai ser melhor do que a sua, por exemplo, ou de que alguém conte. Lembre-se, o narcisista ele precisa de palco e muitas vezes ele vai competir com você para entender quem sofreu mais, porque quem sofre mais ganha. Para você entender como é a mente de um narcisista. Se você está vendo esse vídeo e está cada vez mais convencido, convencida de que você precisa mudar de emprego, tá tudo certo. Dá uma olhada na descrição desse vídeo que eu fiz um e-book totalmente grátis ajudando você a como se apresentar e a como conseguir emprego por e-mail. As melhores práticas e as melhores técnicas para você aprender a se comunicar com o mercado, mostrando para ele que você está disponível, principalmente dizendo para ele aquilo que você está buscando. Totalmente grátis aqui de baixo. Agora que você já aprendeu sobre narcisismo, a identificar os principais sinais de um gestor narcisista, eu preciso trazer para você quais são os principais efeitos de ter um gestor narcisista na sua carreira e principalmente na sua empregabilidade. Primeira consequência grave para a carreira de uma pessoa que tem um gestor narcisista é a seguinte: ele nunca vai permitir com que você cresça além dele. Isso quer dizer que o máximo da sua carreira que você vai chegar reportando para um gestor narcisista é o piso dele, porque ele não vai tolerar isso. Ele não vai tolerar que nem você e nem ninguém apareça mais do que ele, seja reconhecido mais do que ele. E se por um acaso for inevitável, se você for o melhor profissional da sua área, se você for um foguete, um high potential, se você for um talento e de fato conseguir mostrar, trazer evidências para as outras pessoas que você superou esse gestor narcisista, sabe o que ele vai fazer? Sabe qual é a narrativa que ele vai contar para ele mesmo e depois para as pessoas? Que ele identificou você como um talento e você só chegou aonde você chegou por causa dele. O narcisista, no mundo doentio dele, ele nunca perde, ele sempre ganha. Por isso que é importante também ficar muito atento se você tem um gestor narcisista e se por um acaso você faz parte daquele grupinho do chefe, dos dourados que eu falei uns minutinhos atrás, porque os dourados têm um conforto de estarem na graça desses gestores narcisistas, de serem alimentados por ele e do gestor pegar leve com eles. Mas em contrapartida, esses dourados não evoluem na carreira, porque o teto vai ser sempre esse gestor. E a segunda grande consequência de ter um gestor narcisista é o seguinte: um ambiente de trabalho tóxico e tenso o tempo inteiro. O narcisista sempre vai manter a energia do ambiente de trabalho dele com altos níveis de tensão e toxicidade. É muito comum gestores narcisistas fazerem joguinhos de manipulação contra os seus liderados, criando situações de intriga, mal entendidos, tudo sobre a desculpa do desenvolvimento, da alta performance e do bom serviço. O que ele quer, na verdade, é criar situações para obter o que deseja. Por isso usam táticas de intimidação, chantagem emocional ou jogo psicológico para controlar e influenciar as pessoas ao seu redor. Você não precisa ser nenhum gênio para perceber que o ambiente de trabalho de um gestor narcisista é uma panela de pressão que leva as pessoas ao estresse, ao cansaço, ao esgotamento físico, esgotamento mental. E qual é a consequência direta disso para a empregabilidade das pessoas? As pessoas que convivem com o gestor narcisista, elas acabam participando de processos seletivos, deixando muito claro essas emoções, deixando muito claro essa situação. Então, geralmente, são pessoas, são candidatos que numa entrevista de emprego acabam falando mal do gestor, acabam não tendo a energia necessária para deixar uma boa impressão para o recrutador e para o selecionador. E do outro lado, nós recrutadores, nós gestores das posições, donos das vagas, a gente percebe que tem alguma coisa de estranho. E aqui, como eu sempre digo, é o seguinte: qualquer recrutador, qualquer gestor de posição, selecionador, não vai correr o mínimo de risco de trazer alguém para a empresa, de contratar alguém que ele já tem uma desconfiança de que, putz, essa pessoa tem alguma coisa estranha com ela. E muitas vezes essa coisa estranha são as consequências de trabalharem com um gestor narcisista. É como eu sempre digo, a última coisa que um recrutador, um selecionador, um gestor de vaga quer é contratar uma pessoa que já começa um processo seletivo com problemas. Agora é a parte que vocês estavam esperando: como lidar com o gestor narcisista. Manda ele se foder? Sim, quer dizer, não.
Não desse jeito, porque talvez é isso que ele queira. Lembre-se que ele vai se alimentar das suas emoções. Eu vou trazer para você algumas estratégias para lidar com gestores narcisistas que podem ser usadas sozinhas ou todas ao mesmo tempo. Eu vou sugerir que você tente usar todas elas ao mesmo tempo para você diminuir essa carga, para você conseguir trabalhar de uma maneira que seja harmônica, de uma maneira que seja saudável para você. Porque uma coisa que você precisa entender sobre narcisistas, eles não desistem, eles vão encarnar em você até eles perceberem que, putz, não consigo nada com essa pessoa, deixa eu ver se eu consigo sugar outra pessoa do meu time. Primeira estratégia para lidar com um gestor narcisista, não tente salvar ele. A partir do momento que uma pessoa se torna narcisista, ela não vai se tornar nada diferente disso com a sua ajuda. E mesmo assim, as pessoas que têm uma espécie de remissão ou de controle sobre o seu narcisismo estão em terapia há anos. E com certeza você não tem tempo para isso. Então, a primeira coisa é, não tente salvar ele. Dentro dessa opção, basicamente tem duas coisas que você pode fazer. Se você puder, busca um novo emprego, porque a melhor coisa que você pode fazer diante de um narcisista é estar distante dele. E a segunda coisa é, se você não consegue um novo emprego, se não é possível isso, você vai ter que aprender a conviver com ele, diminuindo todos os danos e todos os riscos que com certeza ele vai fazer enquanto vocês trabalharem juntos. Segunda ferramenta que é muito útil contra narcisistas é o que os especialistas chamam de um método da pedra cinza. O que é isso? Sabendo que o narcisista ele se alimenta das suas emoções, seja ela positiva como admiração, seja ela negativa como medo e intenção, você vai tentar manter total neutralidade. Você vai buscar ter controle das suas reações emocionais, físicas e principalmente das suas expressões e microexpressões. É claro que essa técnica demora um tempo para você conseguir desenvolver ela, não vai ser da noite para o dia, mas a partir do momento que você aprender a dominar as suas reações e manter neutralidade, observar, mas não absorver, você vai perceber que lentamente o narcisista ele vai começar a esquecer você. Por quê? Porque ele vai começar a perceber que ele não consegue tirar nada de você. Ele não consegue se alimentar ou da sua admiração ou mesmo do medo e tensão que antigamente ele se alimentava. E ele vai buscar outra vítima para encher o saco. Terceira estratégia para lidar com os gestores narcisistas. Imponha limites e mantenha as relações estritamente profissionais. Já nos primeiros sinais de um gestor narcisista, aqueles que eu falei uns minutos atrás, se você identificá-los, já deixe muito claro que você não vai tolerar aquilo. E aqui vai uma dica de ouro, não só para gestores narcisistas, mas para pessoas narcisistas no geral. Qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de delimitação de limite deve ser feito em lugar privado, nunca no público. Porque no público você vai dar palco para ele e a última coisa que o narcisista vai permitir é que você apareça mais do que ele, que você coloque em xeque a autoimagem que ele tem e principalmente a percepção da autoimagem que ele tem das outras pessoas. Então jamais faça isso. Sempre delimite os seus limites, sempre confronte ele num lugar privado. Seguindo essa linha de manter as relações estritamente profissionais, nada de conexões em redes sociais, nada de festinha, de sair para beber junto fora do ambiente de trabalho, nada de compromissos extra-trabalho. Você precisa deixar muito claro que essa pessoa, esse gestor ou até esse colega, ele é estritamente profissional, ele só atua na esfera profissional. E por que eu digo isso para você? Porque narcisistas jogam sujo e eles podem jogar qualquer tipo de informação pessoal sua para outras pessoas justamente para chamar atenção. Então evite isso, porque isso é muito ruim, não só pessoalmente para você, de eventualmente ter algum tipo de intimidade exposta, como também para sua reputação. Então a melhor maneira de você fazer isso é deixando muito claro qual é o limite dela, e o limite dela é o seu ambiente de trabalho. Quarta estratégia para lidar com gestores narcisistas. Conheça os seus limites, conheça a si mesmo, conheça os seus gatilhos. O narcisista, ele já vem pronto de fábrica com alguns radares, com alguns indicadores, com uma espécie de bússola, onde ele consegue perceber quais são os seus medos, quais são os seus gatilhos para você perder as suas emoções, perder o controle das suas emoções, perder o controle da sua consciência e muitas vezes ter comportamentos reativos, ter comportamentos que geralmente você não teria, porque você perdeu o controle. Então, sabendo que o narcisista ele tem uma espécie de radar, uma espécie de bússola para isso, o que você pode fazer? Se autoconhecer, entender quais são os seus gatilhos, para justamente você conseguir manter a calma quando você for assediado, quando você, por exemplo, estiver na presença dessa pessoa, quando você tiver que trabalhar muito próximo dela. Então, fazendo isso, você consegue se antever, você se conhecendo, você consegue tirar dele a maior arma que ele teria contra você, que é justamente você perder as suas emoções.
O método da pedra cinza é algo que pode te ajudar muito nisso, porque a partir do momento que você vai treinando, que você vai visualizando, que você vai ficando cada vez melhor na utilização dessa técnica, o narcisista vai ter cada vez menos poder sobre você. E a quinta e última estratégia que você pode usar contra gestores narcisistas é o seguinte: peça ajuda. Se por um acaso você trabalha numa empresa onde existe um departamento de recursos humanos ou de compliance, a partir do momento que você identificou comportamentos narcisistas do seu gestor ou mesmo de colegas, seja da sua área ou de outras áreas, busque ajuda, peça ajuda para eles, orientação. As empresas estão cada vez mais interessadas em criar ambientes que não sejam tóxicos, ambientes saudáveis para as pessoas. Por quê? Porque elas entenderam que um ambiente saudável é um ambiente propício, ideal para o crescimento profissional, para o atingimento das metas e das performances. E é claro, a partir do momento que você vai se predispor a pedir ajuda para alguém, é importante você trazer o máximo possível de evidências. Mensagens, textos, pessoas que viram vocês, por exemplo, ser assediada, pessoas que passam pela mesma coisa que você. Isso vai trazer cada vez mais tangibilidade, vai concretizar esse comportamento narcisista e, obviamente, isso vai possibilitar com que essas áreas das empresas, RH, compliance, consigam muitas vezes ajudar esse gestor e com certeza elas vão coibir esse tipo de comportamento para você e para as outras pessoas. Esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que você tenha gostado e se mesmo assim, depois de ter visto, você quer pedir demissão, porque agora você tem certeza que o teu gestor é um narcisista, é um maluco, é uma maluca, calma. Faça uma transição de carreira planejada e pensada. E se por um acaso você já passou, ou já teve, ou tem um gestor narcisista, deixa aqui nos comentários, explica pra gente o que ele fez e o que ele tá fazendo com você, porque a sua dor pode ser a dor de outras pessoas e eu tô aqui para ajudar você. Muito obrigado pela sua audiência, dá uma segurada aí e até semana que vem.